Ensina-nos a contar os nossos dias. Watchman Nee. Neste artigo, estudaremos alguns versículos da Bíblia referentes à contagem de anos, para que vejamos o que Deus diz a respeito disso e como Ele contabiliza a nossa idade. Leitura bíblica. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmos capítulo 90, versículo 12. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Salmos capítulo 37, versículos 18 e 19. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Salmos, capítulo 90, versículos 9 a 15. Nem todos os dias são contados. Quero falar algo aos que já creram no Senhor. Não somente os anos antes de você crer no Senhor não são contabilizados, como também nem todos os seus dias, depois de ter crido no Senhor, são contados. Talvez você tenha crido no Senhor há 5 anos, mas certamente não terá 5 anos. Lembre-se de que uma coisa é ano cronológico e outra é idade espiritual. Isso pode não ser compreensível para o mundo, mas é um fato espiritual. Você pode ter vivido 50 anos e ainda assim não ter 50 anos de idade espiritual. 93 anos. Vamos ler alguns versículos com atenção, a fim de entender como Deus conta os dias. Leiamos primeiramente Atos capítulo 13, versículos 18 a 22, e verifiquemos quantos anos há entre o êxodo do povo de Israel e a construção do santuário por Salomão. E Deus suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes. E Deus lhes deu por 40 anos a Saul. Quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi por 40 anos. Ver também 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 27. Pergunto, quantos anos somam? 40 mais 450 somam 490 anos. Mais 2 vezes 40 anos resultam em 570 anos. Somando-se mais 3 anos do reinado de Salomão até a construção do santuário, totalizam 573 anos. Portanto, desde o Êxodo até o início do 4º ano do reinado de Salomão, somam-se 573 anos. Leia agora 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º de seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Aqui são mencionados 480 anos, e não 573 anos. Estão faltando muitos anos. A diferença é de 93 anos. Se o registro de Atos estiver correto, então o de 1 Reis deve estar errado. Como pode haver diferença tão grande? Ambos começam a contagem no Êxodo e terminam na construção do santuário. Portanto, deve haver erro em um dos registros ou em ambos. Mas, na verdade, nenhum deles está errado. Ocorre que, em um dos registros, há a aplicação do princípio espiritual de que falamos. Vejamos em Atos. Os 40 anos no deserto, após o Êxodo, estão corretos. Os 40 anos de Saul também estão corretos, e os 40 anos de Davi também estão corretos. Começou-se a construção do templo no início do 4º ano do reinado de Salomão. Portanto, temos mais 3 anos.
Todos estes anos estão corretos, pois foram anos em que os judeus dominavam. Entretanto, na época dos juízes, o povo de Israel foi levado cativo várias vezes. Vejamos agora, então, por quantos anos eles perderam o domínio da nação. Juízes capítulo 3, versículo 8, registra: A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Essa foi a primeira vez que perderam a nação e durou 8 anos. A segunda vez está registrada no versículo 14 do mesmo capítulo. Os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. E em Juízes capítulo 4, versículos 2 e 3, lemos: Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante de seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Esta pode ser considerada a terceira vez, pois no meio do povo de Israel não havia juízes, e estavam eles totalmente sob as mãos dos gentios. Em Juízes capítulo 6, versículo 1, há outro registro. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Essa foi a quarta vez, e durou 7 anos. Há ainda o registro do último cativeiro em Juízes capítulo 13, versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Portanto, os filhos de Israel perderam a liberdade e a nação, e serviram as nações gentias por 5 vezes. Quantos anos isso durou? Somando-se, 8 anos mais 18, mais 20, mais 7 e mais 40. Temos exatamente 93 anos. Vemos a partir desse fato que Paulo incluiu esses 93 anos, mas o registro de 1 Reis não os contou. Em 1 Reis há apenas 480 anos, que na verdade perfazem 573 anos. Por que 93 anos não foram contabilizados? Há um motivo. Foram anos perdidos. Tempo perdido. Quando estamos em cativeiro, quando estamos sujeitos aos gentios e não temos juiz, nesse período não há anos contabilizáveis. O que estamos vendo agora é um passo a mais em relação ao que vimos anteriormente. Não somente antes de nascermos de novo, estávamos mortos, 100 dias contados diante de Deus, como também, após recebermos a vida eterna, muitos dias e anos são mortos diante dele. Mesmo que você já pertença a Deus, seja alguém salvo, mas se for levado cativo e enredado pelo mundo, se for levado até Moabe para ali viver como escravo, não tendo liberdade para servir a Deus, esse tempo em que você não pode ser chamado de filho de Deus, não é contado por ele. Toda vez que você estiver obedecendo ao homem, servindo-o no lugar de Deus, esse tempo será perdido. Devemos contar quantos são os dias, após sermos salvos, que pertencem a nós mesmos, em que vivemos em liberdade sem sermos escravizados pelos homens. Esses são verdadeiramente válidos perante Deus. Em outras palavras, talvez você tenha crido no Senhor há 5, 8 ou 10 anos. Mas nesses anos todos, quanto tempo você viveu insensatamente? Quantos desses anos devem ser descontados? Nós perdemos tempo demais. Não sabemos se dentre tantos anos, o tempo contado diante de Deus chega a 1 ano. Todos os anos que vivemos segundo a nossa própria vontade, segundo a vontade do homem, são anos esquecidos. Vamos perguntar a nós mesmos: será que tenho dias perante Deus? Será que comecei a viver o primeiro mês? Esta é a primeira pergunta. A segunda, que devemos fazer agora é: eu nasci de novo. No entanto, temo que nesses anos tenha deixado passar muito tempo em branco. Quantos dias foram contabilizados por Deus? Todo o tempo que vivemos em servidão e sem comunhão com Deus são dias perdidos. Talvez tenhamos crido no Senhor há 8 ou 10 anos, mas ainda somos iguais ao tempo em que nascemos. Não houve qualquer progresso. Afinal,
Quantos dias realmente temos diante de Deus? Essa é uma questão extremamente importante. Lembre-se do que Paulo disse aos Coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Essa afirmação significa que eles perderam muitos dias. Eram como uma criança velha, velhos na idade, mas ainda crianças. Deveriam ter crescido, e não cresceram. Perderam muitos anos, pois deveriam ser como um varão forte, trilhando impávidos o caminho, alimentando-se de alimento sólido, entretanto, viveram tantos anos em vão como carnais. No tocante a andar no caminho da obediência ao Senhor, a confiar em Deus, já deveriam ser experimentados a ponto de ensinar a outros. Porém, até então, eles mesmos não tinham conhecimento. Por isso, o apóstolo Paulo disse que, mesmo depois de nascermos de novo, muitos dos nossos anos podem não ser contados e continuarmos crianças. Desocupados. Vamos recordar-nos da parábola dos trabalhadores na vinha. O Senhor saiu várias vezes para procurar trabalhadores. Saindo pela 3ª hora, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha. Ocioso é estar parado, sem fazer nada. O Senhor quer que você trabalhe. Quando ele saiu à hora 1/10, ou seja, entre 4 e 5 da tarde, ele viu que havia mais pessoas paradas e disse-lhes: Por que estivestes aqui ociosos o dia todo? Que significa essa passagem? Nós sabemos que é uma parábola, dizendo-nos que Deus tem uma esfera, um limite determinado de trabalho, a vinha. Todos os que estão do lado de fora são ociosos. Não importa o que você esteja fazendo lá, o simples fato de estar do lado de fora significa que você está ocioso. Você pode ter sido presidente da República por muitos anos, ou um professor durante anos, ou tem sido um bom pai de família por algumas dezenas de anos, ou uma boa mãe por anos, ou tem sido um bom pastor, mestre ou missionário por toda a vida, ou tenha dedicado sua vida a trabalhar afanosamente pela igreja, pelo evangelho, pela expansão do reino, ou fez muitas coisas na sociedade. Mas, aos olhos de Deus, você é um ocioso. Será que uma pessoa assim está realmente ociosa, sem fazer coisa alguma? Não. De modo geral, as pessoas no mundo estão trabalhando. Algumas trabalham pelo pão, pelas vestes e demais necessidades. Outras, por serem ricas, talvez não precisem trabalhar por suas necessidades, mas estão ocupadas divertindo-se. Por isso, alguns pelo prazer da comida, outros pelos divertimentos, todos estão ocupados. Mesmo entre os que creram no Senhor, muitos são fervorosos em trabalhar para Ele. A quem, então, Deus se referiu como ociosos? Para Ele, todos os que trabalham fora da vinha são desocupados. Toda a obra, atividade e labor fora da vontade de Deus são vãos. Provavelmente, você esteja extremamente ocupado com uma obra espiritual. Mas Deus irá dizer-lhe com toda a calma: Por que você está tão ocioso? As obras fora da vinha não são minhas. Por esse motivo, aos olhos de Deus, você está muito desocupado, pois somente aquilo que está dentro da vinha é de Deus. O problema todo é se a obra veio realmente de Deus e se vai para Ele. Se for fora da vontade de Deus, todos os anos gastos não são contabilizados por Ele. Foi isso que o Senhor disse aos da hora 1/10. Por que estivestes aqui ociosos o dia todo? Provavelmente há quem tenha vivido toda a vida, dezenas de anos, que não foram contados, pois o dia todo refere-se à vida toda. Portanto, leitor, e você? Isso não quer dizer que todos devem demitir-se do emprego para pregar a palavra, pois Deus não ordenou que fizéssemos isso. O mais importante é que cada um de nós, não importa o que façamos, saiba que a posição em que está é realmente de acordo com o propósito de Deus. Tudo fazemos, visando ao propósito de Deus em tudo. Seja a vinha nosso centro. Na vinha, há trabalho de todas as formas. Não são todos iguais. Provavelmente, alguns cavem a terra,
Outros semeiem e outros cortem. Não importa o que se faça, desde que seja para a vinha. Certo trabalho pode ser sujo, como manusear adubo. Outro é mais limpo, como colher uvas. Por isso não pense, se eu fosse igual àquela pessoa, aí sim estaria fazendo a obra de Deus. Ou preciso fazer aquele tipo de trabalho. Aquele sim é válido. Não é assim. Tudo o que você fizer na vinha será válido. Permita-me perguntar. Talvez você tenha sido salvo há 3, 5, 50 ou 60 anos, mas afinal, quantos desses anos você gastou para Deus? Quanto esforço e dinheiro você dedicou a Deus? É certo que deva trabalhar. Mas para quem tem trabalhado? Podemos ter atividades seculares, desde que saibamos que elas estão realmente no propósito de Deus. Lembre-se de que Deus nunca disse como trabalhar na vinha. Talvez haja quem trabalhe integralmente na obra de Deus. E, no entanto, essa não seja a vontade de Deus, que, pelo contrário, quer que essa pessoa tenha um trabalho secular. Portanto, a questão toda está em seu coração e na vontade de Deus. Desse modo, a consagração é imprescindível. Se você foi salvo pelo Senhor e não se consagrou a Ele, ao final da vida, não será considerado como quem trabalhou para Ele. Se, do dia da sua salvação até hoje, no tocante a conduzir pessoas para Deus, você não moveu um dedo, então é um desocupado. Essa é a maneira certa de contar o tempo, pois todos os dias que vivemos para nós mesmos, os dias em cativeiros e pecados, Deus não contabiliza. Há quantos anos vivemos na Terra? 70 ou 80? Temo que mesmo esses sejam poucos. Você conhece cristãos de 100 anos? Talvez não existam. Nesse tempo já tão curto, subtraindo ainda os anos antes da salvação, quantos ainda restam? Amigo leitor, você sabe por quantos anos ainda irá viver? Naquele dia, talvez já com mais de 60 anos, Deus provavelmente lhe dirá: você viveu diante de mim menos de 10 anos. Você viveu apenas alguns dias. Todos os outros foram esquecidos. Vamos contar nossos próprios dias corretamente. Vamos usar bem o tempo que nos resta. 2 testemunhos. Um famoso político inglês, William Ewart Gladstone, primeiro-ministro britânico, em sua velhice, disse a um missionário: você ainda é jovem. Eu o incentivo a sair do país para pregar a palavra. Eu, infelizmente, já estou velho. Embora tenha sido um personagem importante no palco da política, tenha sido como uma coluna, tenha gasto tanta força e tempo pela Inglaterra, ainda assim sentia dores no coração pelo tempo que passou. E como se ele tivesse dito: se eu tivesse 3 vidas, viveria todas elas para pregar a palavra de Deus. Hoje já estou impossibilitado, pois o melhor tempo, o mais forte, foi consumido. Por isso, aconselho-o a correr pelo Senhor e por seu Evangelho. Houve uma jovem que, por causa de pecado, contraiu tuberculose. Foi internada e ficou quase à morte. Havia também um servo de Deus idoso que lhe foi pregar a palavra, exortando-a a confessar os pecados, a arrepender-se e receber Jesus como seu Salvador, uma vez que o Senhor Jesus já carregara todos os pecados dela. No início, ela achava difícil que o Senhor perdoasse uma pecadora como ela. Porém, finalmente, ela aceitou o Senhor, foi salva e ficou muito alegre, com muita paz no coração. Passados alguns dias, o servo idoso voltou a visitá-la e a encontrou triste e angustiada. Aquele irmão lhe perguntou: por que você está assim? Não permita que Satanás a engane. Ela lhe respondeu contrita: eu estou deitada aqui quase à morte, e meus dias estão no fim. Quando estiver diante do Senhor, Ele dirá que ganhei a salvação. Porém, que estou levando para Ele? Minhas mãos estão vazias. Não posso ver meu Senhor com minhas mãos vazias. É verdade. Suponha que o Senhor nos leve hoje. Que estaremos levando para Ele? Salvamos ao menos uma pessoa. Por isso, aquela irmã estava muito triste. O velho servo lhe disse: irmã, não se preocupe, usarei suas palavras como tema para fazer um hino, aqui ao lado do seu leito, para incentivar as pessoas a pregarem a palavra.
Toda vez que alguém for comovido por este hino e pregar a palavra, o galardão será seu. Conclusão. Um homem viveu 10 anos na terra, mas talvez lhe seja contado apenas um dia. Por outro lado, um dia também pode valer 1000 dias. Davi disse que um dia nos átrios do Senhor vale mais que 1000. Salmos, capítulo 84, versículo 10. Por isso, nosso serviço a Deus não é vão. Os dias celestiais não são contados como as 24 horas de um dia. A contagem é espiritual. Portanto, um dia nosso não significa necessariamente um dia nesta contagem. Todos os que são pelo Senhor estão na luz, e todas as coisas sem Ele são cheias de trevas. Na Bíblia, há um versículo muito triste. Tendo recebido o bocado, saiu imediatamente, e era noite. João, capítulo 13, versículo 30. Esse é o versículo mais negro. Judas saiu da presença do Senhor para traí-lo. Isso são trevas eternas. A partir desse dia, essa pessoa não tem mais dia claro, está sem luz. Só tem trevas. Apartar-se do Senhor é algo muito perigoso. Quando não houver o Senhor, haverá noite. Portanto, cada um de nós deve começar a contar e determinar como viver os dias de agora em diante. Espero que não somente deixemos de perder tempo, mas também façamos um dia valer 1000, andando cada dia sem jamais parar, cada passo sendo dado na luz da vontade de Deus. Não espere mais. Quando permanecemos caídos, esse tempo é perdido. Não importa por que tenha caído. Levante-se outra vez e ande.